Agora vamos falar sobre rol e intervalos de classe na página 165 e 166, ok? Aqui na página 165, nós temos aqui um probleminha, que o professor de Educação Física do 8º ano vai monitorar a frequência cardíaca dos alunos ao longo do ano. Os batimentos cardíacos por 1 minuto, no caso o BPM, nos 30 alunos da turma, após realizarem uma atividade física. Então, estão indicados no quadro a seguir. Aqui nós temos os 30 alunos, tá? O batimento deles. O primeiro aluno, após a atividade física, teve 138 batimentos cardíacos por minuto, o segundo 155 e por aí foi. Então, para facilitar a visualização, podemos organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente para organizar o chamado rol. No caso, pegar o quadro de cima e foi organizado em ordem crescente, tá? Ó, 117 batimentos, 118 batimentos cardíacos por minuto, 121 batimentos cardíacos por minuto, 125 e assim foi. Aí diz também que podemos representar esses dados em uma tabela de frequências. No entanto, como há poucos valores repetidos, seriam necessárias muitas linhas da tabela. E nesse caso, para diminuir essa quantidade de linhas, podemos agrupar os dados em intervalos de classe. Virando a página, fala que para iniciar, temos que calcular a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. No caso, o maior valor foi esse daqui, 151 batimentos cardíacos por minuto, e o menor, 117 batimentos cardíacos por minuto, que resultou 34, tá? Que esse resultado é chamado de amplitude total. E depois vamos considerar um valor conveniente pouco maior do que a amplitude total, nesse caso 35, tá? Porque a nossa amplitude total foi 34. E escolhemos a quantidade de intervalos, nesse caso 5, determinados, e determinamos então a amplitude de cada intervalo. Então, o valor um pouco maior que a amplitude total, que é o 35, e a quantidade de intervalos, que é o 5. Então, 35 dividido por 5, 7. Então, a amplitude de cada intervalo é 7. Diz também que há várias maneiras de definir a quantidade de intervalos de classe, mas é importante descartar que uma quantidade de intervalos não resume adequadamente nas informações. Por outro lado, uma pequena quantidade de intervalos pode interferir na quantidade de informações. Diz que em seguida, construímos os intervalos de classe a partir do menor valor. 117 mais 7, que foi aqui a nossa amplitude de cada intervalo, dá 124. O próximo é 124 batimentos cardíacos mais 7, que é a amplitude de cada intervalo, dá 131. 131 mais 7, que é a nossa amplitude de cada intervalo, dá 138. 138 mais 7 dá 145. 145 mais 7 dá 152. E o nosso maior intervalo não foi 151? Então, nosso menor intervalo, 117, mais 7, que é a nossa amplitude de cada intervalo. E fomos fazendo, acrescentando 7,
até chegar a um número bem próximo do nosso maior intervalo, que é 151. Ok? Então, o intervalo de 117 para 124, por exemplo, indica que são considerados todos os valores do conjunto de dados de 117 a 124, com exceção de 124. Nesse caso, o valor 124 deve ficar no próximo intervalo, ou seja, 124 até o 131. Aqui, foram utilizados, vou pegar esse aqui, do 117 ao 124. No caso, 124 ficou no outro intervalo, tá? E foi acrescentado mais 7, deu 131. E assim foi feito. 131 mais 7. Então, foi usado todos os valores aqui, ó. De 131 não tem. Então, 132 até 138, que não entrou, que entrou no próximo intervalo. E, por fim, construímos a tabela de frequência por intervalos de classe. Também podemos completar essa tabela com a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. Aqui, ó, os batimentos por minuto. De 117 a 124, nós temos a frequência 3. A frequência 3. Vamos olhar aqui. 117, 118, 121. Então, frequência 3. A frequência acumulada é a 3 também, porque aqui não temos nada em cima, ok? A frequência relativa é 10%, porque 3 dividido por 30 dá 0,10, né? Multiplicamos por 100, então andamos 2 casinhas para a direita, que dá 10%. E a frequência acumulada relativa é 10%. 124 a 131, não temos 124. Temos 125. 1 até 131, no caso tem 130. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 frequências. Ok? Então, na frequência acumulada, 8 mais 3, 11. Na frequência relativa, 8 dividido por 30 vezes 100. Então, 26,6%. E na frequência acumulada relativa, 26,6 mais 10, 36,6%. Ok? Na frequência, nos batimentos cardíacos de 131 até 138, nós temos 9 de frequência. Vamos conferir. 131 não entra. Então, 132. tá repetido. 2, 3, 4, 5. Repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tá? Vai utilizar os repetidos, no caso. Então, 132, que entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que 138 vai ficar para o próximo. Então, tem 9 frequências. Na frequência acumulada, tem 20, porque 9 mais 8, 17, com mais 3, 20. Na frequência relativa, tem 30%. Por quê? 9 dividido por 30 vezes 100, então 30%. Na frequência acumulada relativa, nós temos 66,6%. 30% mais 26,6 mais 10%, igual a 66,6%. E assim nós vamos. Na frequência de 138 a 145. Lembrando que 148 entra, 138 entra, 145 não. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, nossa frequência é de 6. A frequência acumulada. Tudo daqui para cima. Somamos. A frequência relativa. A frequência dividido pelo número total vezes 100. A frequência acumulada relativa. Tudo daqui
para cima, somando, tá? E assim nós vamos fazendo. Tá bom?